Eu dizia na campanha, o povo brasileiro vai voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha. E está voltando a comer picanha e tomar cerveja. O pessoal cobra muito isso, viu? Nos mandam mensagem todo tempo. Tá faltando a picanha aqui. Não, se tá faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui. Se está faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui. Ah, então é por isso que tá faltando picanha, porque tem muito consumo, muitas pessoas estão comendo e é por isso então que as pessoas não estão comprando. Bom, pessoal, esse vídeo de hoje tá incrível, isso porque vai ser um toma lá da cá entre Lula e Maduro. Sim, se vocês estão por fora, Lula, ele disse que não poderia declarar a oposição vitoriosa lá na Venezuela, nem Maduro, porque não vieram as atas. Ah, Maduro não deixou por menos, e Maduro deu uma resposta pro Lula imperdível, e aí o Lula acabou tendo que dar uma recuada e dar uma amenizada, no caso, em outra resposta. Ele foi questionado sobre tudo isso ao vivo, vocês não podem perder, sério, gente. Beira o bizarro, vocês precisam assistir. A gente também vai ver sobre a Amazônia. Pois é, parece que a fumaça da Amazônia cruzou o Brasil e chegou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além disso, tem representante do Vaticano visitando Maduro e Ricardo Nunes afundando de vez a sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Bom, tudo isso e muito mais tu vai ver agora, já direto aqui na tela. Mas antes disso, compartilha muito, fortalece, sério, é muita informação aqui importante. Deixa o like e vamos juntos. Já aqui na tela, a gente precisa comentar primeiramente sobre essa declaração dada por Lula. Lula comenta preço de alimentos e diz que consumidor tem que se ajudar. É uma matéria da Folha. O presidente disse que cada um precisa saber gerir o próprio orçamento. E olha só quais foram as falas do presidente Lula. Se você for num lugar comprar tomate e você perceber que o tomate está caro, tem que se informar se não tem um lugar com tomate mais barato, disse. Ou seja, pessoal, o alimento não tá caro, hein? É a gente que não tá procurando o lugar certo para comprar. Agora a gente precisa falar sobre um assunto de extrema importância, só que lá na época do ex-presidente Bolsonaro, porque agora parece que tá meio esquecido, que é o fato de que fumaça encobre a Amazônia e coloca Brasil como o quinto pior ar do mundo. E a Globo News ela foi lá e fez uma reportagem lá de Porto Velho. Vamos dar uma assistida aqui como é que foi. Tá difícil respirar hoje, tanto hoje quanto ontem. As últimas semanas têm sido muito difíceis aqui para nós em Porto Velho. Tem sido ofegante e a visibilidade está cada vez mais prejudicada. Por conta dessa densa fumaça, nesta madrugada, pelo menos 4 voos que sairiam do Aeroporto Internacional de Porto Velho, que na verdade que pousariam no aeroporto de Porto Velho, tiveram que ser desviados para Manaus. A informação foi confirmada agora há pouco pela administração do aeroporto aqui da capital de Rondônia. A capital de Rondônia, Porto Velho, continua com um dos piores índices de qualidade do ar do Brasil, segundo uma empresa suíça que faz o monitoramento dos índices de poluição do ar em todo o mundo. Aí você vê aqui, gente, atrás de mim, como é que está a visibilidade também nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal informou que a visibilidade hoje, agora, é de 500 metros, ou seja, está pouquíssima, é baixíssima para uma rodovia como a BR-364 que liga Porto Velho ao estado do Acre. Então, quanto maior o índice de poluição, mais poluído e danoso esse ar fica aqui na região. O índice hoje é de 469, o índice de poluição, considerado perigoso, é o último grau de classificação da plataforma. Ah, gente, a gente nem precisa mais ver. Agora a gente precisa é procurar essa galera. Tem uma galera que tá desaparecida. Cadê essa turma do amor, gente? Que saudade que eu tô. Agora, falando um pouquinho sobre tudo o que está vazando pela Folha referente ao ministro Alexandre de Moraes, o seu presidente do STF, o ministro Barroso, ele saiu em defesa do ministro Alexandre dizendo a seguinte frase: nós temos uma explicação legítima do que é feito aqui. Nada é feito nas sombras, nada é feito na surdina, tudo é feito para cumprir a Constituição, as leis e para o bem do Brasil. E, por evidente, alguém pode pensar que o bem esteja em um lugar diferente, porque assim é próprio da democracia e das sociedades abertas. Bom, pessoal, a verdade é que eu fiquei tão confuso, eu não consegui interpretar direito, então eu vou usar a minha criatividade e eu trago uma resposta para vocês na próxima.
Falando um pouquinho agora da candidatura à Prefeitura de São Paulo por Ricardo Nunes, que já havia jogado fora agora nos últimos dias com esse vídeo em que ele aparece indicando a vereadora Joyce Hasselmann. É uma coisa assim, ela que é number one, acho, na questão aí dos traidores da época do Bolsonaro aí, que simplesmente, olha, foi uma decepção. E aí, Ricardo Nunes, que é um apoiado do Bolsonaro e que eu vou trazer o Bolsonaro falando sobre ele ali na frente, sobre Pablo Marçal, então fica até o final do vídeo, tinha feito esse vídeo, só que não para por aí, vem mais, calma aí. A gente sabe da importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselmann e conheça mais do seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Hasselmann, pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo e estou com o Ricardo Nunes. É muito importante... Não preciso nem falar o resto, né, gente? Só que daí, Ricardo Nunes esteve em um podcast e olha só o que o Ricardo Nunes falou, referente ao Bolsonaro, à direita e a quem ele gostaria do apoio. Será o candidato do Bolsonaro? Eu sou candidato da minha história. Eu sou candidato... Mas você entendeu o que eu estou falando? Eu entendi. O Bolsonaro vai te apoiar? Isso é certo? Espero que sim. Desejo que sim. É importante que apoie. Agora, eu sou o prefeito e eu sou o candidato. Passou as eleições, se eu for o escolhido pela população ou outro, quem vai governar será a pessoa que a população escolheu. Não será ex-presidente, atual presidente, presidente ou qualquer pessoa. Dória, é um apoio que você quer? Lógico, eu quero o seu apoio, Tabet. Mas aí eu vou ficar te devendo, voto no Rio, voto no Rio. Mas apoio, não é? Você quer o apoio do Dória? Lógico. Pessoal, agora nesse mesmo assunto, para um bom entendedor, meia palavra basta. Tá? E olha o que o ex-presidente Bolsonaro vai falar sobre as candidaturas à Prefeitura de São Paulo. Olha, eu entendi muito bem o recado. Agora eu quero saber aí de ti do outro lado. Assistam comigo. Eu queria a Prefeitura, o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Aí tudo bem. Eu não entro na campanha. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tarcísio, a relação. Bom, eu vou ter que dar uma de Pablo Marçal agora, pessoal. Vocês pegaram o código? O Ricardo Nunes não é o candidato dele dos sonhos. E pro Pablo Marçal ele só elogiou. Não tem experiência, mas é uma pessoa que fala muito bem e que ele é muito inteligente. Bom, comenta aqui embaixo se tu entendeu o mesmo que eu. Bom, agora vamos à principal informação, talvez, desse vídeo que diz respeito aí a esse toma lá da cá entre Maduro e Lula. E falando em Maduro, antes eu preciso só mostrar para vocês aqui que o núncio papal, que seria aí um representante diplomático do Vaticano, ele esteve com Maduro e o presenteou com algumas fotos e com orações. Olha que vacilo. Agora, pessoal, olha a declaração de Lula e que deixou o Maduro um tanto quanto desconfortável e que fez uma resposta para ele que eu vou trazer na sequência. E depois eu vou trazer a resposta do Lula pro Maduro, que deu uma recuada, vocês não podem perder. Se não deixou o like, deixa agora, é importante demais. E olha só o que foi dito. Eu conversei pessoalmente com o Maduro antes das eleições, dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que... Durante o dia não houve transtorno, o que teve de vídeo de pessoas sendo impedidas de ir para a votação, olha, de quebra-pau, literalmente... E ele vem me dizer que durante o dia não houve transtornos. Olha só, vamos continuar. Começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe, o Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições.
o que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, sabe, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. O Brasil, junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Bom, eu já achei a fala bem, assim, sem cabimento nenhum. Como assim convocar novas eleições? Tá, e as eleições que foram feitas agora, vai simplesmente jogar fora? Qual é o resultado? Se tem as atas, mostra as atas. Ah, perdeu? Então perdeu. Como assim convocar novas eleições? Mas calma aí, o Maduro, mesmo assim, com esse pedido de novas eleições, ele não gostou nada do que o seu companheiro Lula falou. El presidente Petro y Lula hablan de una nueva elección. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía. Es un país independiente con una constitución, tiene instituciones y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico, jamás. En Brasil también el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota y fue el tribunal de Brasil quien decidió y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. É um assunto de Brasil. Então, olha o que ele falou, gente, que aqui no Brasil, né, houve aí as contestações, mas que quem decidiu foi o Tribunal Brasileiro e ninguém, a Venezuela contestou, lá ninguém do governo venezuelano contestou, ou do mundo. Ou seja, foi o Tribunal Brasileiro que decidiu, então eu fiquei confuso. Mais uma vez eu vou usar a minha criatividade e na próxima eu tento responder para vocês. Mas calma aí, pessoal. O presidente, ele foi questionado em um podcast ao vivo sobre Maduro colocar em xeque as eleições do Brasil. E olha quais foram as respostas dele. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. Mas claro, calma aí, eu não vou criar uma indisposição com os meus amigos, eu procuro não fazer isso também. E vamos ver agora quais foram as declarações seguintes no que diz respeito à ditadura da Venezuela. Presidente, é ou não é uma ditadura? Os votos que a Rosana teve tantos votos. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil. É um país que tem
quilômetros de fronteira com o Brasil. É um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial. É um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política O Maduro diz que não quer nem observador de outros países como o Brasil. Olha, veja, é só ruim para ele. Quando o Celso Amorim... Mas isso configura uma ditadura, né, Quando presidente? o Celso Amorim ia viajar para a Venezuela, eu fui informado que eles tinham pedido para o Celso Amorim não ir para a Venezuela. Então eu mandei comunicar a eles que se o Celso Amorim não pudesse para a Venezuela, eu ia comunicar à imprensa que a Venezuela estava impedindo o Celso Amorim. Aí eles deixaram o Celso Amorim ir. Agora, veja, também é verdade que o mundo chamado democrático, a União Europeia e os Estados Unidos, não agiram corretamente com a Venezuela. Ou seja, eles elegeram um tal de Guaidó para ser presidente da Venezuela. Só para você ter ideia, a dimensão do absurdo. A reserva de ouro que a Venezuela tinha na Inglaterra de 31 toneladas de ouro foi dada sob a guarda desse Guaidó. Bom, agora que a gente já entendeu que na Venezuela não é uma ditadura, e sim um regime desagradável, e o ditador era o Bolsonaro, a gente vai ver então o renomado jornalista William Vac da CNN, que vai fazer um balanço aí sobre essa ideia de nova eleição na Venezuela. Depois de tudo o que aconteceu por lá, seria uma boa ideia convocar novas eleições na Venezuela? O homem que manda na política externa brasileira, o assessor internacional Celso Amorim, acha que é. Cochichou a ideia ao presidente Lula e soltou como um balão de ensaio, mesmo já tendo sido abatido pela própria líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que reiterou o óbvio. O resultado das últimas eleições vencidas pela oposição, segundo ela, não é negociável. Mas são as coisas óbvias que o governo brasileiro até aqui se recusa a reconhecer. Óbvio que a ditadura na Venezuela não quer sair pelo voto. Óbvio que Maduro não acatou o pedido brasileiro, entre outros, de publicar as atas oficiais que a oposição já publicou. O mais óbvio de tudo, e que Lula aparentemente também não entendeu, é a dupla situação impossível que Maduro criou para o governo brasileiro, que diz pretender negociar aquilo que nem passa pela cabeça da ditadura, ou seja, sair do poder, e acha que está ganhando estatura internacional quando, na verdade, passa a ser visto como cúmplice do regime. Até aqui, diga-se de passagem, isso não lhe causou a menor vergonha. Nessa crise venezuelana, o governo brasileiro começou curto, desde que endossou o acordo eleitoral que Maduro traiu e ainda não conseguiu acertar o passo. É óbvio que a ideia de novas eleições nasceu torta. Pessoal, vocês viram, é tudo tão óbvio. Óbvio o tamanho também da minha expectativa em saber que tu deixou o like e também compartilhou esse vídeo nos principais canais disponíveis de redes sociais, porque só assim a gente vai conseguir chegar em mais pessoas para entender o óbvio. Fechou? Eu vou ficando por aqui então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Fiquem aí ligadinhos que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.